Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 89 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 1 e 2 do livro de Juízes. Vamos à leitura? Capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Otiniel conquista Debir. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Quiriate-Sefer. Disse Calebe: A quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Outras conquistas. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Aнаque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Terras não conquistadas pelos israelitas. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Asser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alade, os de Aquisibe, os de Elba,
os de Afeca e os de Reobe. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Capítulo 2. Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem este lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. A morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.